também que o investidor estrangeiro está enxergando o Brasil de uma forma diferente, isso é muito bom. A gente tem mostrado um novo país e, às vezes, até tendo surpresas positivas, né? O último roadshow que nós fizemos foi um roadshow à Inglaterra e à Alemanha, e eu tive uma surpresa muito bacana, muito positiva, que me deixou até emocionado, assim. A gente ia fazer a apresentação na Câmara de Comércio Alemanha-Brasil, em Berlim, a apresentação do nosso programa de investimentos. E antes da gente começar a apresentar, o presidente da Câmara alemã, quando fez a introdução, ele começou a passar slides, né, da BR-163 pavimentada. E ele disse, olha, isso aqui é um novo Brasil, é um Brasil onde se promete e se cumpre. Porque nós tínhamos feito a promessa de entregar aquela BR até Miritituba no início do ano, e a gente, naquela semana, tinha acabado a pavimentação. E como é que aquilo foi parar lá em Berlim? O presidente da Mercedes estava aqui, percorreu a BR, se surpreendeu com a BR pavimentada, tirou fotos e mandou para a Câmara lá em Berlim. E aí eles iniciaram a apresentação mostrando o que é esse novo Brasil, e isso deixou a gente bastante satisfeito. A gente tem mostrado para o investidor estrangeiro o seguinte: o cenário para investimento em infraestrutura no Brasil é um cenário muito interessante. Por quê? A gente tem visto alguns fenômenos, a gente está percebendo uma desaceleração da economia global. Essa desaceleração é motivada por alguns fatores. O mundo hoje sofre com o envelhecimento da população, sofre com a intensa polarização política, sofre com a guerra comercial, e as economias centrais estão respondendo a esses fenômenos por meio de reduções de taxas de juros. Então, a gente percebe os países reduzindo taxas de juros, e vários países operando com taxas de juros negativas, bancos centrais comprando essas dívidas baratas. E, por outro lado, o ano de 2019 no Brasil foi um ano onde se conseguiu levar a termo algumas reformas estruturais importantes. Foram reformas que mostraram o compromisso do Brasil com a situação fiscal, com a solvência. Ninguém quer investir em país insolvente, ninguém quer tirar dinheiro, né, em moeda estrangeira da sua matriz para comprar aqui um fluxo de caixa em reais e ter o valor destruído pelos efeitos colaterais da insolvência, que é a inflação, a depreciação de câmbio. Então, é um país que deu uma demonstração para o mundo interessante. A gente viu a Standard & Poor's mudando a tendência ontem de classificação de risco. O CDS do Brasil nunca teve tão baixo. A gente tem visto as pessoas entrando no mercado de capitais. Nós temos hoje mais do dobro de pessoas em bolsa de valores que nós tínhamos há um ano. Então, o fluxo de capitais crescendo. A gente tem visto uma expansão no varejo, uma expansão na indústria, uma recuperação do emprego e um crescimento aí que vem sendo revisado para cima. Então, a gente já está aí com expectativa de crescimento na casa de 1%, 1,1%. Isso é interessante, porque muita gente faz pouco caso desse crescimento. Puxa, é um crescimento pífio ainda. Observe que nós viemos de uma crise muito profunda, e quando a gente observa o crescimento do Brasil para este ano, a gente tem que pensar o Brasil como um avião que tem duas turbinas. Tem uma turbina do setor público e uma turbina do setor privado. E a turbina do setor público operou esse ano com reverso acionado. Era necessário fazer um encolhimento no investimento público, era necessário conter gastos públicos. Isso significa que a turbina do setor privado ela rodou muito forte. Então, para a gente atingir esse crescimento de 1,1, o setor privado está crescendo a uma taxa bem superior a isso, bem mais expressiva. A gente tem visto aqui na área de transporte a recuperação dos indicadores, o setor de aviação crescendo, mesmo com a crise da Avianca, ela vai fechar o ano de 2019 no positivo. Setor portuário crescendo bastante, principalmente no segmento cabotagem. Cabotagem cresceu bastante no ano de 2019, está crescendo a casa de 2 dígitos, né? O consumo de diesel aumentando. Então, são sinais, são demonstrações que a economia realmente está se recuperando, e o investidor está percebendo isso. E nós estamos mostrando para os investidores que estamos estruturando projetos, tentando tratar a maior parte dos riscos percebidos por esses investidores. Então, a gente está tratando a questão
do risco do excesso de judicializações. Em setembro foi publicado um decreto de arbitragem. Observe que tudo que a gente tinha na nossa pauta de regulamentação também saiu no ano de 2019. Então, nós conseguimos regulamentar a Lei 13.448, que tratava das devoluções das concessões. Nós regulamentamos a questão dos desfazimentos de bens ferroviários, né? Nós regulamentamos a arbitragem, né? Então, foi um decreto que saiu no mês de setembro. E essa questão da arbitragem traz, né, o mecanismo de solução privada de conflitos, porque os contratos de concessão são contratos de longo prazo e, portanto, incompletos, né? São contratos que têm que ter bons mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro, boas regras de saída e bons mecanismos de solução de disputa, né? Então, esse mecanismo de solução privada ele é preferencial. Então, no final das contas, isso também tem repercutido muito bem no mercado. Estamos mostrando para os investidores como nós vamos tratar o risco de câmbio. O risco de câmbio era uma coisa não enfrentada anteriormente pelas autoridades econômicas. A gente resolveu tratar o risco de câmbio dentro dos contratos. A gente mostrou para os investidores a nossa preocupação com a questão do meio ambiente, como a gente está estruturando os projetos e mostrando para esses investidores que há a preocupação da sustentabilidade nessa estruturação. Né? Para isso, nós fechamos acordos, né, com a GIS da Alemanha. Então, com a GIS, a gente está incorporando o conceito de mudança climática para dentro dos nossos projetos, e com o Climate Bond Initiative a gente está estruturando projetos verdes, né? E o nosso objetivo é acessar o mercado verde, acessar o mercado dos green bonds, dos green loans. Então, e a gente está mostrando como nós estamos tratando também o risco ambiental para esses investidores. Mostramos o que a gente vai fazer na área aí de mercado de capitais, né? Qual é o nosso projeto para a nova série de emissões de debêntures, né? Como é que vai se tributar ganhos de capital de recursos vindos do exterior, enfim. Nós mostramos para o investidor que não só estávamos apresentando uma lista de projetos, mas, sobretudo, nós criamos um bom ambiente de negócio, um ambiente de negócio favorável, explicamos para eles como nós estamos fazendo as nossas estruturações e mostrando que essas estruturações elas acomodam upsides. Então, a depender da eficiência do operador, ele consegue atingir interessantes taxas de retorno em moeda estrangeira que, comparando com a trajetória de juros que nós temos hoje disponíveis nos diversos locais do mundo, fazem com que os nossos ativos sejam realmente ativos de ponta e que merecem um olhar especial. Então, a gente tem percebido um interesse enorme em Brasil, um interesse que eu não tinha visto antes ainda, no tempo que eu trabalho com isso, né, que eu viajo o mundo para falar de infraestrutura. E isso mostra que a gente deve ter um ano, então, os próximos anos devem ser muito interessantes para a infraestrutura. Entrando um pouco no que aconteceu no ano de 2019, bom, primeiro nós fizemos aí, dentro do programa de parceria de investimentos, né, nós fizemos 28 entregas. Foram um leilão de 27 ativos, né, foram 13 terminais portuários, a Ferrovia Norte e Sul, a BR-364 e 365, os 12 aeroportos, e fizemos a prorrogação antecipada do contrato de concessão da Malha Paulista, que foi agora já no finalzinho do ano, né, coisa de 2 semanas, também um evento extremamente relevante para nós. Então, esses leilões vão gerar aí 9,4 bilhões de investimentos, né, e geraram 5,4 bi em termos de arrecadação de outorga. E essa prorrogação vai ser muito interessante também. A gente já começa o mês de janeiro assinando o contrato de prorrogação da Malha Paulista, que vai gerar de investimentos 6 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Então, nós vamos duplicar a capacidade da Malha Paulista em 5 anos. A gente vai sair de uma capacidade de 35 milhões de toneladas ano para 75 milhões de toneladas ano. Então, isso somado ao leilão da Norte-Sul mostra que realmente há um compromisso de retomada com o setor ferroviário. Fizemos o leilão de aeroportos em blocos, né? Foi a primeira vez que nós testamos o modelo em blocos. Esse leilão foi extremamente bem sucedido. Conseguimos um êxito, né, naquele bloco Nordeste, no bloco Centro-Oeste, no bloco Sudeste.
chamou a atenção a participação e a vitória de um novo entrante, que foi a Aena, né, da Espanha, que arrematou aí o Bloco Nordeste. Então, criamos uma situação interessante de competição entre aeroportos importantes do Nordeste, uma vez que nós já temos a Fraport operando Fortaleza, né, nós temos a Zurich operando, a Vancy operando Salvador, né, nós temos agora a Aena operando Recife, então, e a Corporação América operando São Gonçalo do Amarante. Então, uma situação de competição entre vários operadores estrangeiros, isso é bastante interessante para nós. Isso se soma a outros movimentos que foram feitos ao longo do ano. Nós tivemos, por exemplo, o acordo com a Argentina, onde a gente aumentou a quantidade de frequências de voos, né, para a Argentina. Nós tivemos a queda daquela barreira regulatória que era importante, que era o capital estrangeiro das companhias de aviação. Então, foi uma remoção de barreira regulatória importante, né, que nos ajuda muito. Assinamos uma série de acordos com céus abertos, atuamos junto a governadores de estados que têm sido muito sensíveis, né, para reduzir os seus ICMS sobre querosene de aviação, que é outro fator importante de barreira de entrada, que é a questão do custo do ICMS. Já anunciamos, então, a intenção do governo de fazer a redução, né, a eliminação daquele adicional de tarifa de embarque internacional de $18. Isso é importante também para que as low cost se estabeleçam no Brasil. E começamos a perceber, então, novas empresas voando, primeiramente nas rotas internacionais, mas esse é o primeiro passo para que elas se estabeleçam no mercado doméstico, né? Então, a gente já tem hoje a JetSmart voando, a Norwegian, a Sky, a Flybond, enfim, as empresas, a Virgin está vindo, chegando agora em janeiro, né? Então as empresas estão começando a vir para o Brasil e a gente deve ter, em muito pouco tempo, as empresas também se estabelecendo nas rotas domésticas, o que vai incrementar a competição.